Boa tarde a todos do canal Blinde o Coração e Receba a Vida. Jesus abençoe a mim, a você, a todos os seus familiares, os meus familiares. Deus abençoe nossos familiares de longe e de perto. Deus abençoe os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Que o Senhor Jesus abençoe as autoridades civis, militares e eclesiásticas do Brasil, dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Que o Senhor Jesus abençoe todas as nações. Glória a Deus. Estamos aqui para fazer a leitura bíblica em um ano, mas antes eu gostaria de deixar algo para você neste dia. Glória a Deus. Eu vou falar acerca do Salmo 19, mas eu quero te apresentar ele nesta Bíblia aqui. Bíblia judaica, traduzida por David H. Stern. Glória a Deus. É uma Bíblia muito boa. Diz assim: glória a Deus. A palavra do Senhor. Para o regente, Salmo de Davi. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento fala da obra de suas mãos. Cada dia expressa sua glória, e cada noite revela esse conhecimento. Sem discurso, sem palavra, sem que sua voz seja ouvida. Sua mensagem ecoa ao redor de toda a terra, e suas palavras chegam até o fim do mundo. Neles, Deus estende o sol, que aparece como um noivo saindo da câmara nupcial, com o deleite de um atleta correndo sua trajetória. Levanta de um lado do céu, circula até o outro lado, e nada escapa ao seu calor. A Torá de Adonai é perfeita, restaura a alma. Instrução de Adonai é clara, faz sábio o tolo. Os preceitos de Adonai são retos, alegram o coração. A mitzvah de Adonai é pura, ilumina os olhos. O temor de Adonai é claro, dura para sempre. As leis de Adonai são verdadeiras, são todas elas retas. Mais desejáveis que o ouro, muito mais que o fino ouro. Também mais doce que o mel e o destilar dos favos. Por meio delas, seu servo é corrigido. Em obedecer a elas, a grande recompensa. Quem pode discernir os pecados inconscientes? Limpa-me dos pecados obscuros. Também guarda o teu servo dos pecados de presunção, de maneira que eles não me controlem. Assim serei isentado de culpa.
e libertado de grande ofensa. Que as palavras de minha boca e os pensamentos do meu coração sejam aceitáveis em sua presença. Adonai, minha rocha e meu redentor. Glória a Deus, aleluia. Adonai significa aí Deus. Aí diz que os céus manifestam a glória de Deus. O conceito judaico cristão é que o mundo físico manifesta a glória do Deus Todo-Poderoso, o poder do Criador, porque quem criou todas as coisas foi Deus. Muitos incrédulos, eles acham que a criação foi feita por si mesma e não por uma entidade divina, cuja força controla o destino. Outros que creem que tudo se faz por acaso. O verdadeiro cristão rejeita essas ideias. Por isso é movido a louvar o Criador, o dono que fez tudo, em cima dos céus, na terra, embaixo da terra, no universo, enfim. Ele diz aí que a lei do Senhor é perfeita. Que lei é essa? Ele fala aí, a Torá de Adonai é perfeita. A Torá, meus amados irmãos, está aí no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros escritos por Moisés. Os versículos que se encontram ali falam da natureza, dos benefícios e valores da palavra de Deus. Os 5 benefícios elas abordam. Primeiro, a lei, que é um termo geral para a vontade revelada de Deus e que direciona a pessoa num correto relacionamento com Ele. Segundo, o testemunho, a verdadeira palavra de Deus que dá testemunho do seu caráter e da vontade de Deus para todos nós. Palavra cujo estudo nos torna sábios. Quem estuda a palavra, lê, contempla, medita, pratica, se torna sábio. Os preceitos do Senhor, que preceitos são esses? São as regras específicas a respeito da vida em retidão, que são uma alegria para os justos. Então, a pessoa justa é aquela que pratica a vontade de Deus. Ele tira de dentro de si mesmo tudo aquilo que não agrada a Deus. Ele se esforça. Mas a palavra diz também que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. E nós precisamos buscar, aleluia, na palavra do Senhor o
que o Espírito Santo é nosso professor. Ele que nos ensina, Ele que conduz os nossos passos. Ele com gemidos inexprimíveis leva até o Pai os nossos pedidos. Melhor dizendo, leva até Jesus. Porque nós não oramos como convém, nós não sabemos orar como convém. Aí Ele vai, leva nossos pedidos até Jesus. E Jesus leva os nossos pedidos até Deus. E é Deus que nos concede tudo que nós pedimos. Glória a Deus, aleluia. Se você observar aí, eu fiz uma anotação aqui em Provérbios 2. Provérbios 2. Glória a Deus, aleluia. Versículo 6. Vamos lá? Provérbios 2, versículo 6. Diz assim, no versículo 6: Pois Adonai, Deus, significa Deus, Adonai, concede sabedoria, de sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então é Deus que nos concede sabedoria e entendimento à medida que nós vamos fazendo a leitura da Bíblia. Vamos entrando em comunhão com Deus. E Ele abre a nossa mente, por isso que é renovada a nossa mente e a nossa vida é transformada. A vida é transformada de uma hora para outra? Tem umas pessoas que sim. Aquelas que estão com o coração aquebrantado. Agora tem aquelas pessoas que são rebeldes, vivem pecando, vivem fazendo aquilo que não agrada a Deus. Então essas pessoas necessitam estar na igreja, recebendo orientação de um pastor sério, de uma igreja séria, compromissada com a palavra de Deus. Então você pode observar, você é como um tratamento, você vai no médico, ele te passa uma medicação, você toma medicação de dor imediata, se for muita dor, mas aí, se continuar aquilo ali, ele vai fazer exames, vai fazer radiografia, tomografia, ressonância magnética, né? E você tem que estar indo ali naquele doutor. E aqui é a Bíblia. É o nosso médico, Deus. Aleluia. Jesus é o médico dos médicos. Jesus cura, salva e liberta. E eu faria assim: Jesus cura, nos libertando e nos salvando. Porque quando nós nos esforçamos, não, eu quero morar no céu, eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu tenho fé. E aí você vai agradar a quem? A Deus. E 4, o mandamento, a fonte verdadeira de luz para orientar os fiéis que buscam os mandamentos de Deus. Então, a Bíblia é a luz, é onde nós vamos encontrar Jesus, que é a nossa luz. Aleluia. O verdadeiro cristão, ele irradia a luz de Jesus. O modo certo de corresponder aos mandamentos de Deus é pelo temor do Senhor. Em Provérbios, lá na frente fala
que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, que nos liberta de uma vida de pecado. Eu por mim só, ou você sozinho em casa, chorando, se escabelando, você não consegue nada. Por sua força você não consegue. Mas se você for ler a Bíblia, você perseverar, você orar, você buscar se santificar, se afastar das coisas que não agradam a Deus, você buscar, ir para a igreja, para estar aprendendo diretamente ali de Deus, então Ele vai se revelar a você o tratamento que você tem que fazer. Os juízos são as leis regulamentadoras da vida social que levam à justiça e à retidão. Então você tem que andar embaixo dessa lei. Nela você não vai sofrer. Nela você não vai ter tristeza, nem dor, nem sofrimento, porque o Senhor abriu o seu entendimento, você ora, ali você na igreja, você vai buscar o Senhor, Ele vai te revestir com poder e glória, através das suas vestiduras, do seu armamento, e você fica forte, aleluia. Você vai buscar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vai buscar que o Senhor te alimente com o fruto do Espírito Santo, a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Que contra essas coisas não tem lei. Mas se você não está andando de acordo com a vontade de Deus, aí vai ser aplicada a lei. E a lei é a morte física e a morte espiritual. Então devemos andar em obediência à palavra de Deus. Não devemos sair por aí ouvindo qualquer pessoa, ouvindo qualquer tipo de profecia, de cartomancia, de jogos, de adivinhadores, porque isso causa sofrimento a você. O Senhor expurga-me de todos os erros que são ocultos. No versículo 12, por meio delas seu servo é corrigido. Em obedecer a elas, a grande recompensa. Então você será recompensado. Então os cristãos sinceros procuram amar a Deus em primeiro lugar, de todo o seu coração. E buscar a sua justiça, buscar ser uma pessoa justa. Porque nós somos imperfeitos. Nós somos de carne e osso. É por isso que o espírito, quando está forte, você consegue ver a ação do inimigo, aonde ele quer te pegar, aonde ele encontra a porta aberta. Você consegue enxergar, você mesmo, você não precisa de profeta, e nem de profetisa, nem de cartomante. Deus próprio vai se revelar a você. Agora, quando a carne está reinando, o que acontece? Você fica susceptível à morte espiritual.
e muitas vezes a morte física. Quantas pessoas não descem à sepultura por conta do coração duro, uma mente que está cauterizada, não aceita mais conselho, não aceita mais orientação de ninguém. Por isso precisamos ir para a igreja, orar, jejuar. O jejum é para quebrantar nossa carne. Glória a Deus. Por que nós somos desobedientes? Porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Estamos com rebelião no coração. Então precisamos pedir perdão a Deus. Deus, me perdoa pelos meus pecados de pensamento, palavras e ações, de atos voluntários e involuntários, de omissão. Meu Pai, se eu não consigo me lembrar, traz aqui, meu Pai, a minha mente, aonde que eu pequei, aonde que eu errei, que eu quero estar me consertando, eu não quero te desagradar. Glória a Deus. E aí existe também os pecados intencionais e deliberados, que são as grandes transgressões. Eu peco por intenção. Eu peco por pecado deliberado. Deus está me mostrando o caminho, mas eu insisto em ir por aquele caminho. Aleluia. Aí Deus, Ele deixa você ir. Então vai. Vai, porque você está desprezando a palavra de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, não. Somos nós que nos afastamos de Deus. Aí nós perdemos a comunhão com Deus. E começa a acontecer coisas ruins. Glória a Deus. Tem pessoas que passam a vida toda pecando deliberadamente, intencionalmente, vou fazer sim, quero nem saber, deixa o pau torar, como diz o povo por aí. Mas isso só vai acumulando maldição para a sua vida. No versículo 14 diz: também guarda teu servo dos pecados de presunção, de maneira que eles não me controlem. Assim serei isentado de culpa e libertado de grande ofensa. Então, a maneira justa de reconhecermos a obra de salvação efetuada em nossas vidas é estarmos orando a Deus em todo tempo, em todo lugar, fazendo exame de consciência, de manhã cedo fazendo as devocionais, para que mantenha o nosso coração, nossas palavras, nossa vida livre do pecado e que nós venhamos ser agradáveis a Deus, a Adonai. Então a meditação do nosso coração, quanto à reflexão da nossa mente, deve ser aceita diante de Deus. Olha aqui esse último versículo, que as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração sejam aceitáveis em tua presença, Adonai, minha rocha e meu redentor. A boca fala aquilo que está cheio o coração.
Então temos que nos corrigir, porque nos corrigindo nós vamos agradar a Deus. Que minha boca professe palavras que agradem a Deus, que glorifique, que louve, que exalte ao Senhor. Aleluia. Então, errar é humano, mas Deus nos levanta. Se você começar a vigiar verdadeiramente, a ler a palavra de Deus, ler as Escrituras, ler o Novo Testamento também, que são as boas novas de Jesus para nós, então você vai ter vida transformada. Muitas pessoas entram na igreja, agora eu vou conseguir tudo que eu quero, agora vai dar tudo certo. Lê do engano. Deus quer ver transformação de coração e de mente. Ele pode até te abençoar. Ele vai soltando a corda, vai te oferecendo, você vai recebendo, você vai fazendo os pedidos ali, vai fazendo campanha aqui, campanha ali. É um sofrimento, não é? Mas o Senhor puxa a corda no momento dele. Deus nos repreende porque Ele nos ama. Ele passa a lixa mesmo. E dói. É para que haja conversão, porque Jesus, a verdadeira conversão, porque Ele nos ama. Ele quer nos levar para o céu, e lá no céu não entra pecado, não entra mentira, não entra aquelas coisas que está escrito lá em Gálatas, não entra aquelas coisas que está escrito lá em Efésios, não entra aquelas coisas que está aqui na Torá. Então, vamos contemplar, vamos meditar. Venha ficar aqui comigo, vamos ouvir a palavra do Senhor, que é pela palavra que nós vamos ouvir, que nós estamos falando, você tem que falar, você tem que ler, que vai entrando na nossa mente, vai renovando a nossa mente. Aquilo tudo de errado que aprendemos para trás, nós deixa para trás, deixa para lá, pede perdão e segue em frente. Que nós somos libertos através da palavra de Deus. Amém? Então, que o Senhor possa ter falado ao seu coração, assim como Ele ministrou ao meu coração nesta devocional de hoje. Vamos ler agora a Bíblia? Vamos continuar lendo Josué? Só que eu não vou ler nesta Bíblia. Eu vou pegar outra Bíblia. Bíblia Thompson. Nós vamos dar honra a quem tem honra. Se você puder e tiver condições, leia a Bíblia, né? A Bíblia judaica completa. Porque Jesus também foi judeu. Eu queria saber, compreender como que Jesus pensava, de que Jesus se alimentava, o que ele lia. Então aqui está uma boa oportunidade de você aprender com a Bíblia judaica. Glória a Deus, aleluia. Então vamos ler a Bíblia, Josué, capítulo 13 e 14, hoje. Capítulo 13, 14 e 15, né? Josué, capítulo 13, 14 e 15. Quantas coisas a gente tem visto aí através
dessas redes sociais, né? Irmão falando contra irmão, irmã falando contra irmã, amaldiçoando irmã, falando coisas que não convêm, isso não agrada a Deus. Então devemos nos afastar dessas coisas. Porque só de ouvir aquelas coisas, olha, eu até passo direto. Muito raramente eu ouço, né? E vejo. Mas a gente não deve se escandalizar, o Senhor já falou isso, né? É muito feio ver um cristão, uma pessoa que se diz cristã, e está com esse tipo de atitude nas redes sociais. Vamos lá. Josué, capítulo 13. Na Bíblia, Thompson, Almeida, edição contemporânea. No capítulo 13 fala as terras por conquistar. Quando Josué era idoso e avançado em dias, disse-lhe o Senhor: já estás velho e avançado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta: todas as regiões dos filisteus e toda a Gessur, desde Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, para o norte, que se considerados cananeus, os 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdote, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom. E ainda os aveus ao sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos Sidônios, até Afeque, até o território dos amorreus. Como também a terra dos Chipleus e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Ramate. Todos os que habitam na região montanhosa, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra a Israel por herança, como já te mandei. Reparte agora esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a leste do Jordão, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à margem do vale Arnon, e a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medebá até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, até o termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o território dos Gesureus e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda a Baçã até Salca, todo o reino de Og em Baçã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Os filhos de Israel, porém, não expulsaram os Gesureus e os Maacateus. Antes, Gessur e Maacate ficaram no meio de Israel até o dia de hoje.
Tão somente a tribo de Levi não deu herança os sacrifícios queimados do Senhor, o Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim Moisés deu herança à tribo dos filhos de Rubem, conforme as suas famílias. Foi o seu território desde Aroé, que está na margem do ribeiro de Amon, e a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto junto a Medeba, Resbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibom, Barmote Baal e Bet Baal Meon, Jassá, Kedemote, Mefat, Kiriataim, Sibma e Zeret Saar, no monte do vale, Bet Peor, as encostas do Pisga e Bet Gezimote, todas as cidades do planalto, todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Resbom, a quem Moisés feriu, como também os líderes de Midian, Eve, Requem, Zur, Ur e Rebá, líderes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram à espada a Balaão, o adivinho, filho de Beor, com os demais que por eles foram mortos. E ficou sendo o Jordão a fronteira dos filhos de Rubem. Esta é a herança dos filhos de Rubem, segundo as suas famílias, as cidades, as suas aldeias. Deu Moisés herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o território de Jasser, todas as cidades de Gileade, metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está em frente de Rabá. Desde Resbom até Ramat-Mispa e Betonim, desde Maanaim até o termo de Debir, e no vale Bet-Haran, Bet-Nimrá, Sucote e Safon, que ficara do resto do reino de Sion, rei de Resbom, tendo o Jordão por termo até a extremidade do mar de Quinerete, o lado oriental do Jordão. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. De maneira que o seu território foi desde Maanaim, toda a Baçã, todo o reino de Og, rei de Baçã, e todas as aldeias de Zair, que estão em Baçã, 60 cidades. E metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidade do reino de Og, em que Baçã foram para os filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isso foi o que Moisés repartiu em herança nas planícies de Moabe, a leste do Jordão, do lado oriental de Jericó. À tribo de Levi, porém, Moisés não deu herança. O Senhor, o Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Josué, capítulo 14, a herança de Calebe. São estas as heranças que os filhos de Israel receberam por herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os chefes paternos dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir. Sua herança foi feita por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés,
acerca das 9,5 tribos. Moisés já dera herança às 2,5 tribos, além do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, pois os filhos de José haviam se tornado 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades que habitassem com pasto para o gado. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Glória a Deus. No entanto, meus irmãos, que subiram comigo, fizeram desanimar o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor, o meu Deus. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora, 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. Agora dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia, tu ouvistes que os naquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. É certo que o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu. Então Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Hebrom, portanto, passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porque perseverara em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. Outrora, o nome de Hebrom era Kiriate Arba, porque Arba era maior homem entre os anequins. Então a terra repousou da guerra. Capítulo 15 de Josué. A herança de Judá. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu em direção de Edom, desde o deserto de Zim para o sul, até a extremidade do lado do sul. Foi o seu termo ao sul, desde a extremidade do mar salgado, desde a baía que dá para o sul. Saía para o sul até a subida de Acrabim, para Azim. Sobe do sul a Cades Barneia, para pôr Esrom, sobe a Adá e rodeia Carca. Passa Asmon, chega ao ribeiro do Egito, prosseguindo até o mar. Esta será a vossa, do lado sul. A fronteira, porém,
para o oriente será o mar salgado até a foz do Jordão, e a fronteira para o norte será da baía do mar, começando com a foz do Jordão. Sobe Bet-Roclá, passa do norte a Bet-Arabá e sobe até a pedra de Boã, filho de Rubem. Sobe mais esta fronteira a Debir, desde o vale de Acor, e olha para o norte, na direção de Gilgal, que está à subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Passa até as águas de Ensemes e chegam a En-Rogel. Deste ponto sobe pelo vale do filho de Rinom, da banda dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, e sobe até o cume do monte, que está diante do vale de Rinom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, da banda do norte. Então vai desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoá, e sai até a cidade do monte de Efron. Estende-se ainda até Baalá, isto é, Kiriat-Jearim. Então volta para o ocidente até o monte Seir, e passa ao lado do monte de Jearim, da banda do norte, isto é, Quesalon, e desce a Bet-Semes e passa por Tímina. Segue para a encosta norte do Ecrom, e indo para Sicrom, passa ao monte de Baalá e chega a Jabneel, indo terminar no mar. A fronteira ocidental é o Mar Grande. São essas as fronteiras dos filhos de Judá, segundo as duas famílias. A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu uma herança no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, Criate-Arba, que é Hebron. Arba era o pai de Enaque. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Enaque, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Enaque. Dali subiu contra os habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat-Sefer. Disse Calebe: a quem me ferir Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a Otoniel, filho de Quinás, irmão de Calebe, e este lhe deu a sua filha Axa por mulher. Certo dia, vindo ela a Otoniel, persuadiu-o a que lhe pedisse um campo a seu pai. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: que é o que tens? Respondeu ela: dai-me um presente, visto que me deste terra seca. Dai-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, em direção a Edom, foram Gabzel, Éder e Jagur, Quiná, Dimona e Adada, Quedes, Azor, Itna, Zifé, Telém, Bealote, Hassor, Hadata, Quiriote, Resron, que é Hassor, Amã, Sema, Moladá, Azar, Gada, Esmon, Bet-Palete, Azar, Sual, Berzebá, Bisiotiá, Baalá e Ezen, Eltolad, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmana, Sanzana, Lebaote, Zilim, Aim.
e Rimon, ao todo 29 cidades com suas aldeias. Nas planícies, Estaol, Zorá e Asna, Zanoa, em Ganim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gederá e Gederotaim, 14 cidades com suas aldeias. Zenã, Radassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Joctel, Laquis, Boscate, Eclon, Cabom, Lamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Namá e Maquedá, 16 cidades com suas aldeias. Libna, Éter, Assã, Iftá, Asná, Nezibé, Keila, Asquizibe e Maressa, 9 cidades com suas aldeias. Ecrom, suas vilas e aldeias. Desde Ecrom até o mar, todas as que estão debaixo de Asdote com suas aldeias. Asdod, suas vilas e aldeias, e Gaza, suas vilas e aldeias, até o rio do Egito. E o mar grande, que serve de termo, e na região montanhosa, Zamir, Jatir, Socó, Dana, Kiriat-Sana, que é Debir. Anabe, Éstimo, Anim, Gosém, Rolo e Gilo, 11 cidades com as suas aldeias. Arabe, Dumá e Essã, Jani, Bet-Tapua, Afeca, Ruta, Kiriat Arba, que é Hebron. E Zior, 9 cidades com suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Zutá, Jezreel, Joquideão, Zanoa, Caim, Gibeá, Tímina, 10 cidades com suas aldeias. Halu, Bet-Sur, Gedor, Mahat, Bet-Anot e Eltecom, 6 cidades com suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Zearim, e Rabá, 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secata, Nibsã, cidade do sal, e em Gedi, 6 cidades com suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim ficaram habitando os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. Vamos então estar fazendo a leitura agora na Bíblia, Nova Bíblia Viva, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 57 ao 80. Evangelho, a Boas Novas, do Dr. Lucas, no capítulo 1, o versículo 57, versículo 57 ao 80. Ao completar o tempo de Israel dar à luz, ela teve um filho. Repetindo, ao completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. A notícia de como o Senhor havia sido bondoso com ela espalhou-se depressa pelos vizinhos e parentes, e todo mundo se alegrou com ela.
Quando a criança estava com 8 dias de idade, todos os parentes e amigos vieram para a cerimônia de circuncisão. Julgava que o nome da criança seria Zacarias, como pai, mas Isabel disse: não, ele deverá chamar-se João. Quê? Exclamaram eles. Não há ninguém em sua família com esse nome. Então perguntaram ao pai da criança, falando-lhe por gestos. Ele pediu por sinais uma tabuinha e, para surpresa de todo mundo, escreveu o nome dele, João. Imediatamente Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. A admiração tomou conta de toda a vizinhança e a notícia do que havia acontecido espalhou-se pela região montanhosa da Judeia. Cada um que ouvia isso ficava pensando e perguntava: que será que esse menino vai ser? Porque a mão do Senhor está de fato sobre ele, de uma maneira especial. Então seu pai, Zacarias, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: louvai ao Senhor, o Deus de Israel, porque veio visitar e libertar o seu povo. Ele nos está mandando um poderoso Salvador da família real do seu servo Davi, tal como tinha prometido por meio dos seus santos profetas na antiguidade. Alguém para nos livrar dos nossos inimigos, de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança. Sim, com o próprio Abraão, recordando-se da sagrada promessa feita a ele e concedendo-nos o privilégio de servir a Deus livres do medo, libertos dos nossos inimigos, fazendo-nos santos e aceitável, prontos para estar na sua presença todos os dias de nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo, porque irá diante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você dirá ao povo de Deus como encontrar a salvação por meio do perdão dos seus pecados. Porque o nosso Deus é misericordioso e bondoso, e o sol nasceu e vai raiar sobre nós, para dar luz àqueles que se acham na escuridão e na sombra da morte, e para guiar os nossos passos no caminho da paz. E o menino cresceu e se fortaleceu no espírito e viveu no deserto solitário, até que começou a apresentar-se ao povo de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor tenha te dado sabedoria e entendimento para você continuar a leitura, para continuar aqui no canal Resiliente, ouvindo a palavra do Senhor e seguindo na sua Bíblia. Glorioso Deus, eterno e soberano Pai, muito obrigado, Senhor, por ter aberto os nossos ouvidos. Obrigado por ter colocado o nosso coração uma terra fértil para que nós, aleluia, possamos crescer na graça e no conhecimento. Porque a boca fala o que está cheio o coração. E a partir de hoje, Pai, eu creio que esse irmão, que essa irmã irá falar somente da tua palavra, te glorificar, te louvar, te exaltar, orar, jejuar em favor dos menos favorecidos. Meu Deus, renova a nossa mente para a glória do teu nome. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, se você gostou, você se inscreva no canal, compartilhe com aquelas pessoas que estão precisadas de ouvir.
E se inscreva no canal, né? Aperte aí no sininho para você receber do YouTube toda vez que houver uma mensagem minha para a sua vida, uma mensagem que vem de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Que você tenha uma linda e maravilhosa semana na presença do Senhor, perseverando na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Uma feliz semana a todos.